Olá, crianças, tudo bem? Quarto ano, espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar aí falando um pouquinho sobre regularidades na divisão e na multiplicação. A primeira parte da aula, nós faremos então a correção das atividades da aula passada, tá bom? Algumas pessoas eu já ajustei, corrigi no particular, mas vou fazer a correção aqui completa por vídeo também, tá bom? Então, vamos lá. Dividir por 10, por 100 e por 1000, tá bom? Então, a primeira parte da atividade 2, vocês iriam dividir 5.000 por 10, 5.000 por 100 e 5.000 por 1000. E aí, ia colocar no quadro, olha lá, ó. Então, o primeiro resultado foi 500. O segundo resultado de 5.000 por 100 ficou 50. E o terceiro resultado de 5.000 por 1000 ficou 5. Então, se nós paramos para observar, cada vez que nós dividimos, nós tiramos um zero. Olha lá, quando eu dividi por 10, eu diminuí um zero, ó. De 5.000 passou a ser 500. Quando eu dividi por 100, eu tirei 2 zeros. Então, de 5.000, eu tirei os 2 zeros, ficou 50. E quando eu dividi por 1000, eu tirei os 3 zeros. Então, só sobrou o 5, ok? E aí, então, tinha algumas perguntinhas, né? Então, a letra D, né? Nós fizemos a A, a B e a C. E tinha a letra D, que era assim. Compare a segunda linha com a primeira de cada quadro. O que aconteceu com a posição do algarismo? Ele mudou de ordem, ok? Conforme foi dividido, ele mudou de ordem. Então, quem colocou aí que ele mudou de ordem, de posição, acertou, tá bom? Depois tinha a letra E, tá bom? Registre no quadro a seguir os quocientes da divisão A, B e C. Então, o que vocês iam fazer? Lá no quadro, ia colocar 5.000, depois 500, depois os 50, depois os 5. Um em cada linha. Depois disso, o que vocês tinham que observar? O que aconteceu com a posição do algarismo 5? De acordo com a sua posição no quadro de ordem, o algarismo 5 teve seu valor diminuído. Então, o algarismo 5 mudou de ordem, foi diminuindo, tá bom? Ele diminuiu 10 vezes, depois 100 vezes e 1000 vezes. Quem colocou aí que ele mudou de posição ou de ordem e diminuiu, acertou, tá bom? Depois, a número 2, lá na número 2, nós íamos fazer as mesmas divisões, só que agora com 9.000. 9.000 dividido por 10, por 100 e por 1000, ok? E aí, então, ia colocar no quadro os resultados. Então, o primeiro resultado deu 900, depois 90, depois 9, ok? E do ladinho aí, ó, sempre 10, ó. Dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10. Aqui, ó. 10, 10, 10. 10 e 10, 10 vezes 10 é igual a 100. E 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Esse quadrinho era igualzinho o outro quadrinho que a gente fez lá na multiplicação. Ou então, esse aqui, ó, que nós fizemos aí na página 150. Então, era só completar com 10, 10, 10, 100 e 1000, tá bom? Quem não completou, completa aí, certo? Aí tinha a letra D, que perguntava, compare a segunda linha com a primeira do quadro. O que aconteceu com... Não, desculpa. Pergunta assim, o que aconteceu com a posição do algarismo 9? Então, o algarismo 9, algumas pessoas colocaram que diminuiu. Realmente, o valor dele diminuiu, pois ele mudou de
ordem, tá bom? Olha lá, sua posição no quadro, mudou sua posição no quadro de ordem, teve seu valor diminuído, tá bom? Depois, tinha assim, a número 3, compare as divisões do item 1 e 2. Há alguma regularidade nos quocientes? Aí vocês iam explicar que quando eu divido por 10, diminui um número. Ó, quando o número é dividido por 10, diminui um zero. Quando o número é dividido por 100, diminui 2 zeros. Deixa eu subir aqui para vocês verem. E quando o número é dividido por 1000, diminui 3 zeros. Olha aqui, ó, 3 zeros. Ok? Certo? Então, tá bom. Agora, então, nós vamos para o em casa. Esse é o em casa 3, tá bom? Olha lá, ó. Então, eu tinha que fazer as divisões. Então, ó, dividiu por 10, diminui 3 zeros, 700. Por 100, 2 zeros, 70. Por 7, 3 zeros, 7. No 2, a mesma coisa, ó, 222. No 300, a mesma coisa, ó. No 3.000, desculpa. 333. No 15.000, mesma coisa, ó. Diminui um zero, 1.500. 2 zeros, 150. 3 zeros, só sobrou 15. Tá bom? Vamos lá pro 4. Lembra que no 4 eu falei pra vocês que vocês iam usar a estratégia de... Olha ali, ó. O 500 dividido por 100, quanto que ia dar? Eu tiro 2 zeros aqui do 500. Lembrando que antes eu acrescentava, agora eu tiro. Tiro 2 zeros do 500. Ficou 5, né, ó. Não é isso? Ah, não, desculpa. Desculpa. Era para vocês colocarem um meio aqui, né? Quem era o divisor. Então, olha lá. Desculpa aí. O 5. Para o 500, que se tornou 5, então, ele foi colocado 2 zeros. Então, quem tem 2 zeros? O 100. Aqui no caso, ó, colocou um zero. Quem que coloca um zero? O 10. Aqui, ó, quem coloca 3 zeros? O 1000. Quem coloca 2 zeros? 100. E aí por diante, ó. Então, 100, 10, 1000, 100. Depois, 100, 10, 1000 e 100 novamente. Tá bom? Confere aí. Ok? Então, agora vamos para a atividade de hoje. A atividade de hoje é a atividade 3, tá bom? Conhecer as regularidades da multiplicação e da divisão 10 por 100 e por 1000 nos ajuda a fazer estimativas de cálculos rápidos. Por exemplo, quantos grupos de 10 cabem em 300? Nesse caso, basta dividir 300 por 10. Essa divisão pode ser feita numa calculadora ou um algoritmo. Assim, 300 cabe 30 grupos de 10, tá? Então, o que vocês vão pensar? Ó, quantos grupos de 15 cabem em 1.500? Podemos fazer estimativas. 10 grupos de 15 é a mesma coisa de 10 vezes 15, que dá 150. 100 grupos de 15, que é 100 vezes 15, dá 1.500. Isso vocês sabem muito bem, porque todo número multiplicado, por 10, vai acrescentar um zero. Por 100, 2 zeros. E 1.500 cabe, então, 100 grupos de 15, ó, que chegou aqui no 1.500, tá? Então, quando eu penso assim, ó, quantos grupos cabem? Por exemplo, aqui na atividade, quantos grupos de 10... 10 grupos de 15. Quantos grupos de 15 cabem em 150? Então, é só eu fazer 15 vezes quanto que vai dar 150, tá? Então, olha lá, ó. 15 vezes 10 dá 150, certo?
Preencha o quadrinho, vou explicar aqui na atividade que vocês vão entender melhor, ó. Preencha o quadro com as quantidades de grupos solicitados, ou seja, escreva a quantidade, quantos grupos é possível formar a partir dos números solicitados. Então, 20, 10 grupos de 20, então eu vou fazer a multiplicação, 10 vezes 20, certo? Dez vezes 20, não. 10 vezes quanto que dá 20? A Pro falou errado, ó. Então, você vai pensar. Quantos grupos de 10... Olha lá. Ixi, o mouse aqui parou. Ó. Quantos grupos de 10 cabem em 20? Quantos 10 vai caber no 20? Então, 10 vezes quanto que dá 20? É isso que vocês vão pensar. Quantos grupos de 100 cabem em 20? Nenhum, porque pensa só, 100 é maior do que 20. Quantos grupos de 1000 cabe no 20? Nenhum, porque 1000 é maior do que 20. E aí vocês vão pensando, quantos grupos de 10 cabe dentro do 200? Lembrando que 10 vezes quanto que é 200? Vocês fizeram esse exercício de 10 vezes quanto lá não é em casa. Lembra que vocês tinham o número, tinham 10, mas não sabia que número que era que multiplicou para chegar no 200. Então, 10 vezes quantos que dá 200? 100 vezes quanto que dá 200? 1000 dá... Cabe alguma vez no 200? Impossível, porque 1000 é maior que 200. E assim por diante. Vocês vão fazer no quadro A e no quadro B. Depois, no número 2, vocês vão fazer verdadeiro ou falso. 250. Cabem 100 grupos de 25? 100 vezes 25 dá 250? Vai colocar se é verdadeiro ou falso. 4.250 cabem 100 grupos de 42? Então, vocês vão falar 100 vezes 42 dá 4.250 e vai ver se dá verdadeiro ou falso. 315 cabe 10 grupos de 30? Então, vocês vão fazer 10 vezes 30 dá 315? Vai ver se é verdadeiro ou falso. 100 grupos de 34 cabem em 3.425? Se cabem, você vai ter que fazer 100 vezes 34 e ver se dá esse resultado aqui de 3.425. E vai ver se é verdadeiro ou falso, ok? Essa foi a atividade. Agora, nós vamos pro em casa. O em casa, nós vamos fazer o número 4 e o número 5, certo? Número 4 e número 5. Então, complete as divisões a seguir e observe que alguns casos falta o divisor e outros o dividendo. É aquele esqueminha lá. 500 dividido por quanto que dá 5? Lembra que se tem 2 zeros, quem que vai ser aqui? 10, 100 ou 1000? Se tem um zero, quem que a mais? Vai ser 10, 100 ou 1000? Tem 3 zeros a mais? Vai ser 10, 100 ou 1000, certo? Já aqui é quem é o dividendo. Aqui é o divisor, aqui é o dividendo. O dividendo, 100 e o 47, quanto que deu? Quanto que era antes? Se 47, lembra? Para mim voltar, então, eu acrescentei 2 zeros. Aqui eu tenho que acrescentar 2 zeros. Então, é esse número mais a quantidade de zeros que tem no número. Se tem 100, vai ser 2 zeros. Se tem 10, vai ser 1 zero. Esse número aqui, mais 1 zero. Esse número aqui, mais 2 zeros, certo? E vai ser o número em que eu consigo dividir e dar esse resultado, ok? Já no número 5, é o exercício de estimativa que nós fizemos na aula de hoje. Em uma caixa de bombom, em uma caixa, 24 bombons. Quantos bombons há? Uma caixa tem 24. Então, 10 caixas, quanto que vai ter? Pensando que uma tem 24, então são 10 vezes o número 24. São 100 vezes o número 24. E aí por diante. Lembrando que vocês já sabem a regularidade.
A quantidade, quando eu multiplico, eu aumento o número de zeros, ok? Certo? Usem a regularidade que vocês aprenderam nas 2 últimas aulas, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa, pessoal. Eu vou deixar uma atividade para vocês, um joguinho para vocês lá no Matific, tá bom? Mas eu faço um videozinho à parte e explico para vocês o Matific, tá bom? Beijos e mando lá no grupo do WhatsApp. Qualquer coisa eu estou lá à disposição. Tchau, tchau!